Você atua como influencer, blogueiro, youtuber, tem diferentes formas de monetização, não sabe como regularizar os seus rendimentos. Então nesse vídeo aqui eu vou te contar como é que você faz para pagar menos imposto e ter a sua vida regular, tá bom? Mas antes de mais nada, você deixa o seu like aqui se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa considerar, de onde é que vem os seus rendimentos? Quem são as pessoas que contratam o seu serviço ou que tipo de forma de rendimentos que você tem hoje? Hoje, um influencer, por exemplo, ele pode ter rendimentos de diferentes formas. Ele pode, por exemplo, ter algum tipo de contrato com alguma empresa, pode ser desde um contrato pontual, um serviço específico, um trabalho que você faz específico para aquela empresa, divulgação da marca, como pode ser, por exemplo, também um trabalho de longo prazo, quando você está, por exemplo, conectado com a marca por um período maior, e aí você, por exemplo, tem um contrato mensal com essa marca. Então, essa é uma forma de remuneração que nós chamamos de monetização que você tem dentro desse mercado. Normalmente, você vai ter uma pessoa jurídica para poder ter uma menor tributação, senão o seu imposto fica muito alto. Então, o que a gente faz? Nós abrimos uma empresa com diferentes possibilidades de KNAI, que são os códigos e atividades que você pode exercer, e essa empresa vai te servir para diferentes funcionalidades relativas ao serviço que você vai prestar, como influencer, ou também como youtuber, no caso, vai ser bem semelhante. As duas coisas são bem semelhantes. O que tem de diferente é que o youtuber também ele recebe o rendimento do AdSense. E às vezes o influencer está mais, por exemplo, voltado, talvez ao Instagram, por exemplo, e ele não está recebendo ali um rendimento do AdSense, por exemplo. Mas existem vários influencers que também têm canais diferentes de produção de conteúdos. Então tem um canal no YouTube, recebe também do AdSense, e aí você também pode tributar por essa pessoa jurídica esse rendimento do AdSense, porque se você não fizer, por exemplo, como pessoa jurídica, você teria que fazer o que é chamado de carnê-leão. No carnê-leão, você vai ter uma tributação de imediato por volta de 27% de imposto. Por quê? É o rendimento que você vai ter que pagar para o leão em relação, desculpa, é o valor do imposto que você paga para o leão em relação ao seu rendimento. Então já aí vai de cara um quarto ali do valor que você teria para receber. O problema é que você recebe esse valor e depois você paga o imposto, então dói mais ainda, porque o valor não vem descontado. Então é um outro fator que aparece muitas vezes para nós aqui. Nós pegamos, por exemplo, aí um caso de um influencer ou de um youtuber, e aí esse influencer vem para nós depois no ano seguinte para fazer o imposto de renda do ano anterior. O que acontece? Todo o imposto você deveria ter recolhido mês a mês. Consequentemente, você vai ter que recolher o imposto atrasado. Então, o que você pode fazer? Tem uma pessoa jurídica que você vai fugir imediatamente desse valor. Além disso, a Receita Federal está cobrando o valor de INSS sobre esses rendimentos, aumentando ainda mais o seu imposto. Ou seja, na prática, você vai pagar aí quase 40% de imposto aí se você trabalhar como pessoa física. Ou seja, quase metade do seu ganho vai para o governo. E aí? Aí fica uma coisa que não fica muito legal. Sendo que com uma pessoa jurídica, você vai ter uma alíquota por volta de 6%, inicialmente, depende também do seu faturamento, alguns outros fatores que nós estudamos caso a caso para dar a orientação certa para o nosso cliente. E, consequentemente, você vai pagar muito menos imposto. E você vai ter uma situação que é manter a sua situação regularizada. O que você precisa considerar? Você precisa considerar que, primeiro, quando você tem uma PJ, você já tem uma diferença em tratar as coisas profissionalmente. Porque imagine, por exemplo, você vai fechar um contrato com uma empresa e aí a empresa fala, tá bom, você emite nota fiscal. Ah, não emito, porque eu não tenho empresa. Então já começa errado. O MEI não pode se encaixar nessa atividade, porque a atividade do MEI não permite para isso. E normalmente um influencer que já tem aí um resultado, que já tem aí uma vivência, ele já recebe muito mais do que o MEI poderia, que seria 6 mil e poucos reais. Ou seja, na verdade você tem que abrir de fato uma empresa no Simples Nacional, se tornar pessoa jurídica. E aí uma outra coisa que é muito comum acontecer é, mas tá bom, onde é que vai ser o endereço da minha empresa? Bem, o endereço da sua empresa pode ser da sua própria casa, se assim você tiver liberalidade para isso, normalmente não vai ter problema em relação a isso, porém, em alguns lugares, talvez, por exemplo, se você mora num condomínio, talvez você tenha alguma restrição em relação a isso, e aí você não poderia abrir empresa aí. Então, o que você precisa considerar? Se realmente você tem essa disponibilidade. E aí, por exemplo, o nosso time, que faz o atendimento para os nossos clientes, ele dá a orientação direitinho em relação a isso, inclusive outras opções, como, por exemplo, a possibilidade de você ter uma sede virtual gratuita. Você não vai pagar nada para ter essa sede virtual. Ou seja, você instala a sua empresa,
no nosso endereço aqui. Nós vamos abrir a sua empresa, fazer toda a constituição. O endereço da sua empresa fica aqui, sua residência fica onde você mora mesmo. Toda a correspondência que chegar da sua empresa, ela vai ser escaneada, vai ser enviada para você. As taxas, algumas coisas que vêm da prefeitura vão chegar aqui para nós. Também vai ter o mesmo procedimento. Qualquer situação, inclusive nós recebemos aí de youtubers e influencers, alguns materiais publicitários que vêm, alguns brindes, uma série de coisas que nós recebemos. Todos os dias vem muita coisa dos clientes que estão instalados na nossa sede virtual. Recebendo isso, você vai receber sempre um contato. O que é para fazer com isso? Guarda, joga fora, manda para mim. Aí nós remetemos, por exemplo, pelo correio, se for necessário. O que acontece é que com isso você fica com a situação regularizada. Então, quais são as vantagens de você regularizar? Primeira vantagem que eu acho que é mais importante a ser considerada é você simplesmente vai pagar menos imposto. Considere o imposto que você vai pagar como pessoa física, vai dar aí em torno de 40% no total, incluindo INSS, mais o imposto retido na fonte. Mas me falaram que eu não tenho que pagar INSS. Tem sim, porque a Receita Federal está pegando todo mundo que está declarando carnê-leão e está cobrando a INSS a posteriori. Ela tem 5 anos para cobrar. Então imagine, por exemplo, nós estamos em 2019. Você foi lá, pagou até o imposto, tal, fez sua declaração de imposto. Daqui 5 anos você vai ser cobrado sobre esse INSS que você não pagou. Na pessoa jurídica você não vai pagar isso aí. Você vai ter, lógico, vai ter que pagar o imposto da pessoa jurídica, vai ter que pagar também o INSS do seu prolabore. Isso vai ser orientado para você. Mas o custo que você vai ter com a sua pessoa jurídica, tanto com a contabilidade quanto com o imposto, vai ser muito, mas muito menor do que você teria, por exemplo, com a pessoa física. E aí, um outro fator que é importante, você vai ter o seu ganho regularizado. Isso te deixa tranquilo em relação ao fisco. Você precisa fazer uma compra de um imóvel, vai comprar um carro, você vai fazer uma viagem, vai comprar dólar, vai fazer o que for. Você pode fazer que vai ficar tranquilo, porque isso vai estar garantido dentro do seu processo. Então a melhor coisa que você pode fazer, se você quer alavancar a sua carreira, você quer ter resultados, mas quer se proteger do fisco, quer pagar menos imposto, é constituir a sua empresa. E nesse caso, a Taxus pode te ajudar. Porque nós conhecemos o seu perfil de cliente, nós atendemos vários youtubers, influencers, blogueiros e assim por diante. Nós conhecemos pessoas que ganham dinheiro através da internet e isso pode ser um grande diferencial para você. Primeiro, por aquilo que a gente pode te ofertar. Segundo, pelo conhecimento que nós temos para entender claramente qual é a melhor tributação, qual é a melhor forma de enquadrar a sua empresa e efetivamente proteger você em relação ao fisco, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato conosco, vai aparecer em algum lugar, ou aqui na descrição do vídeo, não importa, se estiver assistindo no blog, não importa, entre em contato conosco, vai ser um prazer entrar aí, te dar mais informações de como você regularizar a sua situação e até um próximo vídeo.